O Conanda acaba de aprovar o aborto para gestantes até os 9 meses de gestação. Primeiro de tudo, meus caros, final do ano é época dos covardes tomarem as suas decisões e colocarem adiante esse tipo de coisa. Lula fez isso lá em 2003 com o Estatuto de Desarmamento, que foi aprovado pelos mensaleiros. A gente já teve a Dilma Rousseff também indultando o Zé Dirceu no final de ano. E os exemplos são vários. O problema disso é porque você, eles sabem, né, tá muito mais preocupado em reunir a família, nas festas natalinas, de repente numa viagem de final de ano, não quer saber de política, já se estressou o ano inteiro. E aí, né, é que eles identificam essa fraqueza, essa baixa na tua imunidade para tentar atochar esse tipo de coisa. Primeiro problema de tudo, você conhece algum bebezinho? Você tem filho? Você imagina só pegar esse ser tão inocente e matar ele com uma injeção com substância química no coração dele. O aborto é isso. A diferença é que o bebê está dentro da barriga da mãe. Uma sociedade que é capaz de assassinar os seus bebês é capaz de fazer qualquer coisa. A gente está falando muito além de uma questão de fé ou de uma discussão de onde se começa a vida, se é na nidação, se é na concepção, se é na confecção do sistema nervoso. A gente está falando de civilização. É claro, né, a vida do bebê, ela importa. E é muita covardia imaginar que quem já nasceu agora trabalhe para acabar com a vida daqueles que certamente irão nascer. E ele não tem culpa, né, da conduta dos pais, ou do sistema de governo, ou de quem seja o presidente. E essa covardia, ela só piora. Por quê? Porque quando um órgãozinho atropela o Congresso Nacional, pois é competência privativa dos deputados e senadores legislar e falar sobre isso, inclusive quando nós não apreciamos projetos de lei, quando a gente não coloca adiante determinados projetos de lei, isso também é legislar. É não permitir que inovações loucas e contrárias à vontade da maioria da população, que é o que se pressupõe numa democracia, né, o respeito à maioria, impedir que essas medidas não virem leis amanhã. Então o que a gente está falando é muito grave. A gente está vendo um Congresso Nacional sem muito prestígio, sendo atropelado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e agora, ao que parece, todos estão à vontade de fazer isso. Até mesmo o Conanda. E aí vem um outro risco. Se o sistema não é respeitado, se as leis não valem de nada, vai ser cada um por si. Isso daí é o caminho para a anarquia, é o caminho para o caos, onde ninguém respeita a lei, e pior ainda também, é quando essas leis são feitas por pessoas que você sequer sabe quem são, que você não tem nem oportunidade de trabalhar contra elas numa eleição. Ou melhor, até tem. Né? O Conanda está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. A ministra ela é nomeada pelo Lula. Você já tem uma coisa para fazer. Não votar no PT. Não votar no Lula. Se você preserva a vida, essa é a sua conduta. Né? Para muito além apenas de padres, pastores ou fiéis que frequentam as igrejas, ou seja lá qual for a sua religião, né, espírita, kardecista, budista, ubandista, se você respeita a vida, que é o que se pressupõe em toda a religião, você querer o melhor ao próximo, você tem que ser contra essa medida. Só que o Conanda, você nem sabe quem é que está lá. Você não vota em quem está no Conanda. E aí, como é que faz? Entende por que no sistema democrático tem que ter eleição? É conforme Winston Churchill falava, né? A democracia não pode ser um sistema perfeito, mas é o menos pior de todos eles. É disso daí que a gente está falando. Então, quando tem uma questão sobre aborto, sobre vida, uma das primeiras coisas que eu faço é ir no Instagram da deputada Cristo Nieto, para ver o posicionamento dela, porque ela é referência nessa pauta. E aí, a gente já tem lá uma medida que é pressionar o seu deputado para que ele assine o requerimento de urgência do projeto de lei 168 de 2021, da deputada Cristo Nieto, né, que tira os poderes normativos do Conanda e o transforma em órgão meramente consultivo. Ou seja, vai poder dar parecer, vai poder dar opinião, mas não vai ter poder para atropelar o Congresso Nacional. Então conte com o meu apoio, pressione seu deputado, pressione seu senador. Eu sei, hoje é 24 de dezembro, você está muito mais preocupado com as celebrações de final de ano, né, de rememorar que Jesus veio aqui nasceu, o único Filho de Deus, para derramar o seu sangue para nos salvar. Isso tem certamente um espaço cativo, eu farei essas celebrações, vou estar com a minha família aqui hoje, em casa, mas, assim que possível, essa pauta ela é importantíssima. Nós não podemos permitir que isso daí seja feito. E tem outro ponto aqui que eu nem falei ainda do Conanda. É que nessa mesma resolução, o Conanda ainda determina que o médico não pode se furtar de fazer o aborto. Ele obriga os médicos, independentemente da sua convicção pessoal, de ter que realizar um procedimento abortivo em menores de 14 anos sem o consentimento dos pais. E não é necessário informar a esse menor os riscos do aborto. Fica aqui também uma dica de outro projeto de lei. Né? Eu vi aqui o deputado estadual Gil Diniz, de São Paulo, pessoal muito próximo a mim, fez um projeto de lei, já que não é competência da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, legislar com relação ao aborto, mas ele tem um projeto de lei
para informar a gestante, obrigando a equipe médica a informar a gestante dos riscos do aborto. Esse procedimento que não é natural e por vezes pode complicar sim, e muitas vezes acontece, a vida da mãe nesse procedimento. Relembra aqui o caso de uma jovem expoente da pauta pró-aborto na Argentina, uma estudante que quando foi realizar o seu aborto, depois que se tornou, entre aspas, permitido, legal, lá na Argentina, acabou falecendo. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Então, fica aqui o meu apoio ao projeto de lei da deputada Cristonieto, o meu comprometimento de assinar agora o seu requerimento de urgência, se é que eu já não o assinei, e a dica para que você faça isso também com os outros deputados, pedindo para que eles assinem esse procedimento. Se o deputado Gil Diniz fez esse projeto de lei falando sobre a obrigação de informar a gestante sobre o risco do aborto antes de realizar o procedimento, naqueles casos em que a mãe é vítima de estupro e também tem risco para a sua vida devido à gestação, recomendo a você que é vereador um excelente projeto de lei para você apresentar aí na sua Câmara Municipal e trazer esse debate para a localidade, para a Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros é conservadora, por mais que ele não saiba se definir dessa maneira, mas ele preza pela vida, ele tem a sua fé, ele ama o próximo e ele não concorda com o assassinato de bebês. Um abraço a todos vocês. Para mais informações, sigam o perfil da deputada Cristonieto. Fiquem com Deus.